E aí, gurizada, sejam todos muito bem-vindos ao canal TC Abelhas do Sul. Você que não me conhece, eu sou o Thiago e hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre alimentação dos enxames. Vamos fazer uma revisão aqui nesse enxame e eu vou mostrar para vocês se precisa alimentar seus enxames nessa época do ano ou não. É uma polêmica muito grande aí sobre alimentação dos enxames e eu vou falar aí para vocês tudo sobre alimentação, como você deve alimentar os seus enxames nessa época do ano, que já entramos aí numa escassez, aí numa entre-safra aqui principalmente aí no sul do Brasil. Então, gurizada, o que eu aconselho, eu aconselho aí os apicultores, aí que eu presto assessoria, o que eu sempre recomendo, né? Sempre recomendo fazer isso. Nunca alimente seus enxames acima do que eles necessitam. Só alimente seus enxames em caso de necessidade. Se o enxame tem mel, não precisa alimentar, gurizada. Então, nunca alimentar seus enxames em excesso. Bom, então, vamos olhar esse enxame aqui. Eu vou mostrar para vocês se precisa já entrar com alimentação ou não precisa entrar com alimentação. Essa época aí, pelo que eu vi aí na última revisão, aí não estava entrando muito néctar. Não estava entrando néctar nessa colmeia. Já entrei aí numa época de escassez, porque não temos mais floradas, principalmente aqui na minha região. Em outras regiões aí ainda tem a florada do eucalipto, mas aqui não tem. Então já entrou numa época de escassez e você vai perguntar, já devemos começar uma alimentação, e eu vou mostrar para vocês se sim ou se não. Você vai ver aqui nessa caixa, pode ser que aí nas suas colmeias aí estejam parecido, então você pode ver aí se está do mesmo jeito, você alimenta ou não alimenta. Vamos lá então, gurizada. Vamos botar a câmera mais perto aqui e vamos começar a revisão. Uma revisãozinha aí bem rápida para ver sobre alimentação dos enxames. Só lembrando que época que tem a florada, gurizada, nunca se alimenta enxames quando tem florada. Nunca se alimenta, coloque alimentação artificial em enxames com melgueira. Isso aí é básico, que vocês com certeza já sabem disso. Aqui no meio de uma árvore, vou botar a câmera aqui no meio de uma árvore, vamos lá então. Deixa eu ajeitar o tripé aqui. E vamos fazer uma revisão. Não é uma revisão para ver postura de rainha, até porque não... Agora o normal é a rainha já começar a diminuir a postura. Isso é bem normal agora nessa época do ano. A rainha já vai começar a diminuir a postura. Então vamos tirar a tampa aqui e vamos dar uma olhadinha primeiramente aqui na melgueira. Vamos ver se elas acharam algum... Olha aí, gurizada, o enxamezinho aí tá bem forte. Se elas acharam uma florada aí, às vezes elas encontram umas floradas aí que a gente não vê. Então vamos ver se está entrando alguma coisa aqui nessa melgueira. Mas a questão é a alimentação dos enxames. Você vai ver um enxame desse aqui com melgueira. O enxame está com melgueira. Está bem populoso. Olha aí, tem bastante abelhas. Bastante abelhas aí na melgueira. A chacoalhadinha aí para cair as abelhas. Vamos só dar uma olhadinha. Vamos só dar uma olhadinha aqui na melgueira, gurizada. Vamos só dar uma olhadinha na melgueira. Esse aqui é um enxame muito bom. Enxame que produziu bastante nessa temporada. Já estava com duas melgueiras. Eu já tirei uma, como eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior. Nunca se deixa melgueira vazia em enxames em épocas de escassez. Vamos só dar uma olhadinha aqui como que tá esse, se está entrando néctar ou não está entrando néctar. Olha aí, tem bastante abelha, gurizada, bastante abelha, e dá para ver aqui que está entrando um pouquinho de néctar, mas não tem mel.
Ainda não temos mel aqui nessa melgueira, o que é absolutamente normal. Olha aí, gurizada. Tem néctar aí, tem bastante néctar, mas não tem mel. Elas não estão estocando mel. Vamos dar uma olhadinha aqui no ninho. Vamos dar uma olhadinha no ninho, uma olhadinha bem rápida aí no ninho. Tirar essa melgueira e deixar aqui. Nem vou chacoalhar ela, deixa as abelhas dentro. E gurizada, não tem muito mistério na questão da alimentação. Não tem muito mistério. Você só vai alimentar as abelhas caso elas necessitem. Não adianta você tá metendo aí xarope para essas abelhas, encher-elas de xarope, por quê? Porque elas vão começar a estocar. Elas vão começar a estocar xarope nos favos. Isso não é legal, gurizada. Postura da rainha nessa época do ano é muito normal. Gurizada, isso aqui tá pesado mesmo. Olha isso aqui, gurizada. Olha isso aqui, gurizada. Isso aqui é puro mel. Olha como é que tá isso aqui. Daí você vai me dizer assim, precisa alimentar o enxame que tem isso aqui, gurizada? Você acha que vai precisar alimentar no inverno? Olha só, gurizada, que maravilha. Olha aí. Enxame bem populoso. E pelo que dá pra ver aqui, gurizada, tem 1, 2, 3, 3 quadros. 3 quadros cheinhos, assim de mel. Então, cheinho. 3 quadros estão assim, gurizada. Cheinho de mel. A rainha não tá com uma postura boa. Por quê? Porque ela reduziu a postura e isso é muito normal. Vamos só dar uma olhadinha aqui desse outro lado. Mas provavelmente também está cheio de mel e pouca postura da rainha. Por que aconteceu isso, gurizada? Por que acontece? Aqui tem 1, 2, 3. Na verdade, eu acredito que aqui, não vou mexer mais, vou deixar quieto, mas eu acredito que aqui tenha somente uns 4 favos com crias ali da rainha. Não tem mais do que isso, não. Não tem mais do que 4 quadros de cria ali. Ah, mas a rainha é ruim. Não, a rainha não é ruim. O problema aqui é a época do ano. A rainha reduz a postura e isso é muito normal. A rainha reduzir a postura. Por que ela vai encher de... Por que o enxame vai ficar populoso se não vai ter florada para frente? Elas sabem que não vai ter florada daqui nesse mês aí, durante os 3 meses não vai ter florada. Então, por isso que a rainha para a postura. Isso é normal, muito normal. Vamos colocar aqui a melgueira de volta. Por enquanto vamos deixar essa melgueira. Elas estão estocando néctar, no ninho não tem mais espaço. Aí é bom você deixar uma melgueira. Por quê? Não tendo mais espaço no ninho, elas vão ter que achar um local aí para estar estocando mel. Ela tem a melgueira aqui para estocar mel. Se caso tiver alguma florada aí que a gente não veja. Beleza. Esse tipo de enxame você nunca vai alimentar, gurizada. Do jeito que está aqui, jamais você alimenta um enxame desse aqui. Isso aqui não tem por que alimentar. Não adianta querer me dizer que mas tem que aumentar a postura da rainha, porque a rainha está com pouca postura, vamos meter alimento aí para essa rainha aumentar a postura. Não adianta você aumentar a postura da rainha se não vai ter florada. Não adianta você aumentar a postura da rainha, não adianta você ter um monte de abelha ali que não vai ter florada para elas trabalharem. Então, bom, digamos que esse enxame tivesse sem nada de mel. Vamos dizer assim, esse enxame está sem nada de mel na melgueira, nada de mel no ninho. O que você faria num caso desse? Primeira coisa, tira a melgueira. Primeira coisa, você tira a melgueira. Primeira coisa, tirou a melgueira porque estivesse vazia. Como está nesse estado, eu não vou tirar. Claro, você viu ali que tem um pouquinho de néctar e está cheio de mel no ninho. Mas se caso tivesse sem mel na melgueira, quase nada de mel aqui no ninho, o que você faria? Tira a melgueira,
pega, tira a melgueira e entra com uma alimentação. Ah, já vou meter 1 litro de alimentação. Não, se é um enxame médio, aí um enxame de médio para... Se ele não tem mel, quer dizer que ele já vai estar mais fraco. Então, um enxame médio para pequeno. Você entra com uma alimentação semanal. 500 ml por semana, de 500 a 700 ml. Você vê aí, se tiver com muito pouco alimento, já entra com 700 ml por semana. Entra com 700 ml por semana. Metade açúcar, metade água. Pode botar mais açúcar? Pode botar mais açúcar? Pode. Menos açúcar não. Então, bota normal aí, metade água, metade açúcar, e fornece 500 ml a 700 ml por semana para esse enxame. Não adianta você fornecer 1 litro de alimento para esse enxame, porque ele não vai crescer. A rainha não vai aumentar a postura, não vai adiantar você entrar com uma alimentação forte, porque ela sabe que para frente agora não vai ter florada. Isso nessa época do ano. Se você entrar com uma alimentação maior no começo de florada, aí sim, aí a rainha vai aumentar a postura. Nessa época não vai aumentar a postura. Mas aí também tem outra coisa aí sobre rainha nova e rainha velha, que é outro assunto aí. Mas, nesse caso, nessa época do ano, se o enxame não tiver mel, você entra com uma alimentação, mas não exagere. O que você tem que fazer nessa época do ano e passar o inverno? Só manter o seu enxame vivo. Não adianta você fazer o enxame crescer, porque ele não vai ter o que fazer aí no inverno. Você só tem que manter ele vivo no inverno. Então você entra com uma alimentação de 500 a 700 ml por semana em enxames que estejam de médio aí para pequeno ou médio para grandes. Se tiver sem alimentação, provavelmente não vai estar tão populoso, né? Bom, se for um núcleo de 5 quadras com enxamezinho pequeno, às vezes enxames aí que você capturou, um enxamezinho pequeno, aí, gurizada, entra com 300 ml por semana, no máximo aí 300 ml por semana. Não adianta você fornecer muito alimento, porque o enxame não vai consumir, ele é muito pequeno, ele não vai ter abelhas o suficiente ali para consumir todo esse alimento. Isso é uma alimentação líquida, uma alimentação proteica. Você entra aí com um bife proteico para as abelhas. Mas se elas estiverem encontrando pólen na natureza, não precisa entrar com proteína. Você só fornece o xarope, que já está louco de bom. Então, gurizada, eu acho que vocês entenderam aí. Era só para mostrar mesmo aí para vocês agora, nesta época do ano. Em outras épocas muda a situação, mas nessa época do ano você faz esse tipo de alimentação. Claro, em enxames que está desse tipo aqui, como eu abri, você não alimenta jamais. Esse enxame aqui provavelmente, claro que tudo isso vai depender do clima, mas provavelmente não vou precisar fazer alimentação no inverno. Claro, quando chegar ali mês de julho, se der um inverno bem rigoroso, aí eu entro com uma alimentaçãozinha, mas aí ele já vai estar sem melgueira, porque com melgueira você não deve alimentar enxame que tenha melgueira. Ah, mas eu botei o poncho e quero deixar melgueira e quero alimentar. Bom, pode alimentar, você alimenta seu enxame. Quando chegou antes da florada, você retira a melgueira, deixa longe do apiário, espera as abelhas limparem essa melgueira. Se você tiver umas quantas, tira de todas as colmeias das melgueiras. Se você alimentou todas, você tira de todas. Mesmo aquelas que você não alimentou, você tira todas as melgueiras, coloca aí num lugar do apiário aí, deixa ali uns dias ali para elas limparem e estocarem aquele mel de xarope que tem nas melgueiras. Estocam tudo no ninho. Estocaram todo aquele mel no ninho, aí você pode voltar com a melgueira aí no começo da florada, que aí elas só vão encher de mel e vão usar aquele mel ali para alimentar as crias ali, para crescer o enxame. Mas nunca alimente enxames com melgueira e deixa a melgueira, depois vai colher o mel, você vai colher xarope. E pode apostar nisso, ainda mais se você exagerar na alimentação. Se você der uma alimentação aí de 500 a 700 ml, provavelmente não vai estocar na melgueira, mas por via das dúvidas, você tira a melgueira e deixa as abelhas limparem. Nunca deixe melgueira e alimente o enxame e depois colha o mel. Nunca faça isso, gurizada, que você vai contaminar o seu mel. Tá, gurizada? Videozinho aí só para aí tirar algumas dúvidas dos apicultores sobre alimentação, e a recomendação é essa: nunca exagere em alimentação para seu enxame. Claro, não vá deixar seu enxame morrer de fome. No inverno mais rigoroso, aí você tem que entrar com uma alimentação artificial, principalmente em enxames fracos, enxames que estejam em núcleos ou enxames novos, aí você tem que entrar com alimentação. Época da florada,
nunca alimente seus enxames. Claro, se você for fazer os enxames em divisões, ali você pode alimentar o seu enxame até ele dar aquela levantada. Depois que levantou o enxame, aí você para com a alimentação, que ele vai se virar por conta. Valeu, gurizada! Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.